lá, contratos de milhões, bilhões de reais. Estradas, portos, aeroportos, ferrovias. Sem dinheiro para tocar a obra, o Estado recorre à iniciativa privada. Parceria que pode ou não funcionar. Altera a vida pessoal de cada cidadão brasileiro. Imagine de uma concessão, de um plano de negócio que é feito para 20 anos, como ele é impactado no momento que o país tem uma recessão. É o governo, às vezes, brigando com o governo. E a população fica indignada porque a resposta não vem. Aquele investidor, no caso a concessionária que acreditou, e foi lá, tomou o empréstimo, e de repente o próprio governo, através do BNDES, falou, não, agora está suspenso. Prorrogar antecipadamente um contrato, relicitar um contrato cujo concessionário está com dificuldade de levar adiante. O governo quer criar novas regras para evitar obras paralisadas e o desperdício do dinheiro público. O tema é polêmico e está no Congresso. O Em Discussão está começando. O Brasil precisa de uma gama de investimentos, uma série de investimentos. Qualquer um que estiver presente aqui, deputado, se a gente perguntar quais são as obras que o Brasil precisa, quais são as obras, a gente vai relacionar aqui todas essas obras. Por outro lado, se a gente perguntar quais são esses projetos, não estão esses projetos, a gente vai buscar essa carteira de projetos e não alcança. Não tem. O Brasil não tem planejamento. Está faltando planejamento do país, está faltando carteira de projetos maduros. Então, a gente tem que trazer esses novos conhecimentos, essa modernização dos contratos de concessão, modernização da regulação para os novos contratos antigos. O painel rápido que existe de concessão, né, nós temos da primeira etapa 5 concessões, na segunda 8 e da terceira 6. Né? E aí nós estamos falando da primeira etapa década de 90, segunda etapa aí, idos de 2007, 2008 e a terceira etapa mais recentemente, aí 2012, 2013, certo? E aí alguns dados, né? A extensão média das rodovias, alguma coisa sobre a necessidade de investimentos, né? Muitos já foram executados, obviamente, e outras informações sobre a taxa interna de retorno dos projetos, valores de pedágio cobrado nessas concessões, apenas para dar uma ideia, né, do cenário. Né? E aí ressalto só ali embaixo, né, que as primeiras, né, da primeira etapa vencem aí já estamos aí na boca. Né? Então, eu acho que até nisso... Até por isso, né, esse debate é extremamente oportuno, né, porque a gente tem problemas a enfrentar aí, né, em um curto espaço de tempo. Hoje, o panorama de concessões, né, nossas concessões atuais, nós temos 21 concessões que se distribuem em 3 etapas, em diferentes fases, né, dentro dessas etapas, as quais resultam num total de aproximadamente 10 mil quilômetros de cobertura de concessões dentro das concessões federais. Se pegarmos as rodovias federais brasileiras, isso equivale a aproximadamente 15% das rodovias federais. Nós tivemos na primeira etapa uma concentração em sul e sudeste, uma etapa que corresponde à fatia que vocês veem em azul ali de 13% do total de quilômetros, né, cobertos. Na segunda etapa tivemos uma concessão no nordeste e outras concessões também no sul e no sudeste, e uma última etapa em 2013, mais recente, em que se expandiu para o centro-oeste a cobertura de concessões e se reforçou também no sudeste as concessões brasileiras. E ela corresponde hoje a mais de 50% dos trabalhos da agência. Prazos, na época, eram mais reduzidos que trabalhamos hoje, de 20 a 25, hoje evoluímos para prazos de 25 e 30 anos na última etapa. Aqui nós trouxemos o cenário atual, então partimos de uma terceira etapa ainda numa matriz anterior, do governo anterior, e chegamos ao PPI. É uma nova fase onde se busca ter projetos que sejam mais adequados à realidade nacional, realmente buscar uma parceria com a iniciativa privada e não tentar impor obrigações muito duras, né? Mas ao mesmo tempo trazer o benefício para a sociedade na forma que cada rodovia demanda, né, e cada região demanda também. Então, buscamos aqui tarifas adequadas, buscamos essa garantia de que tenhamos uma intervenção mínima e respeitemos os negócios, dando estabilidade jurídica, segurança regulatória a esses processos. Temos na nossa carteira hoje, qualificados no PPI, 3 concessões,
que a primeira delas já se encontra em audiência pública, a última, BR-101 Santa Catarina, foi nessa semana incluída no programa, e tivemos também a inclusão de estudos, né, que são concessões atuais que vencem em 2021 e que com a inclusão passa-se uma sinalização de que faremos novas licitações para esses trechos que encerram em 2021, que é uma questão bastante sensível dentro do setor. Cria a figura da prorrogação antecipada. A figura da prorrogação antecipada respeitando o marco legal posto e os contratos já assinados. Busca-se, sim, viabilizar investimentos pelo qual, na oportunidade em que foram assinados, já previa a questão da prorrogação. E a gente busca qualificar a prorrogação. Em que termos, em que medidas pode ser efetuada essa prorrogação, em que condições? Porque a prorrogação não é um direito do concessionário. O poder público ele tem que avaliar a conveniência, a oportunidade de fazer a prorrogação. Então, ele busca modernizar esses contratos. Não adianta você pegar um contrato que foi executado há 25 anos e você desprezar todo o conhecimento da regulação que foi adquirida durante todo esse tempo e você não modernizar esses contratos. Então, busca, na prorrogação, trazer novos investimentos. Cria também a figura da relicitação. A relicitação é uma saída amigável, mas uma saída amigável construída entre o poder público e o concessionário. Uma saída amigável uma alternativa à caducidade do processo, onde é um processo traumático tanto para o poder público como para o concessionário, mas principalmente para os usuários que ficam desassistidos da prestação de serviço com regularidade durante esse prazo. Um prazo ainda que é um prazo grande. Então, assim, a relicitação é uma possibilidade de você minimizar os efeitos da falta de prestação e o usuário ter logo esse serviço. A instituição amigável da concessão, conforme eu já tinha falado, motivada pela incapacidade do concessionário de adimplir aos seus cumprimentos contratuais e financeiros. É um instrumento facultativo, não é obrigatório pelo concessionário, mas submetido ao crivo técnico da agência reguladora. O poder público ele ganha garantia na continuidade dos serviços públicos, quer dizer, poder público e o usuário ganham isso. Forma amigável de resolver a dissolução dos contratos com problemas, eventualmente com problemas. A relicitação impede a possível recuperação judicial, vedação do atual explorador de assumirem novo contrato moraliza o sistema e a possibilidade de se corrigirem equívocos nas licitações e nas condições que foram licitados os contratos anteriores. O Tribunal de Contas da União e o trabalho de fiscalização dos contratos. A crítica da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias à medida provisória 752 de 2016, que trata da prorrogação e relicitação de contratos. Acompanhe. E aqui está o setor privado querendo investir muito no país, mas tendo, sem sombra de dúvida, uma série de obstáculos que estão colocados à sua frente dia a dia. Seja obstáculo de ordem formal, administrativa, de relacionamento, de visões, às vezes, conflitantes entre órgãos públicos, tipo a Agência Reguladora NTT e o Tribunal de Contas da União, né, que muitas vezes revê aquilo que foi decidido nas agências, seja através também das mudanças macroeconômicas repentinamente que acontecem no país, que impactam diretamente qualquer plano de negócio em qualquer concessão. Altera a vida pessoal de cada cidadão brasileiro. Imagine de uma concessão, de um plano de negócio que é feito para 20 anos, como ele é impactado no momento que o país tem uma recessão. Hoje já foi dito aqui, são 19.683 quilômetros de malha concedida, mas nós temos um total de 210 mil quilômetros. O que se assiste hoje é a falta de recursos, seja do governo federal, seja dos governos estaduais, para manter a atual malha pavimentada no país. Então, o que se tem concedido é apenas 9,3% das rodovias pavimentadas, considerando o total. Considerando-se as rodovias federais, é um pouco mais, porque são 65 mil quilômetros de rodovias pavimentadas na área federal e a concessão é de aproximadamente 10 mil quilômetros. Então, são 20 concessões federais, 37 estaduais, sendo que há uma concentração muito grande em São Paulo e no estado do Paraná. Em São Paulo tem 20 concessões, no estado do Paraná são 6 concessões. Essas concessões já trouxeram como benefício manutenção e prestação de serviços com investimento de 45 bilhões de reais, recuperação, ampliação e melhoria de 50 bilhões investidos desde 95 e gera mais de 55 mil empregos, o que constitui um novo setor da economia brasileira. Gerador de emprego, de renda, pagamento de impostos, inclusive aos municípios lindeiros às concessões.
Medida provisória 752. No setor rodoviário, hoje existe um grande problema, que é dar viabilidade a esses 5.000 quilômetros que foram licitados em 2013, a chamada terceira etapa, e que estão tendo hoje praticamente uma paralisia nos seus investimentos. Porque foi ofertado pelo governo brasileiro, e aí não estamos falando se é o governo atual ou se é o governo passado, é o governo nacional do Brasil, foram ofertadas condições vantajosas do ponto de vista de financiamento, até 70% do total do valor de investimento do projeto seria com TJLP mais 2%. Haveria até um fundo noivo para entrar com parte do equity em 15%, formado pelos fundos de pensão. Isso não aconteceu. E o que é que se realiza hoje? Uma recessão profunda de 3,5%, 2 anos seguidos, 2015 e 2016. Ora, isso traz um desequilíbrio econômico imenso, desmantela, destrói a modelagem. Então, é preciso que esses contratos sejam reequilibrados. Se o governo não entender isso e sentar com as concessionárias para procurar uma solução e imaginar que uma medida provisória que diz, bom, quem não conseguir executar o projeto, devolve o projeto, é muito simplista para resolver essa questão. Mas, na prática, a saída que o governo viu foi a medida provisória 752. Entregue o projeto para que seja relicitado. Mas ali há investimentos, seja de equity, seja do empréstimo ponte, e a medida provisória não diz como é que vai ser indenizado nenhum desses patrimônios, desses capitais que estão ali, que não foram amortizados, porque não houve tempo ainda. Essa licitação é de 2013, foi assinada em 2014. Portanto, nesse propósito, a medida provisória 752 não atende. Há dúvida quando será feito os estudos, como será feito, quanto custará e qual será o resultado final, inclusive para a sociedade. Qual será o preço que virá do pedágio na nova licitação? Quanto é que será colocado de prazo para a execução dos novos investimentos? E a sociedade vai participar ou não desses novos prazos, vai aceitar ou não? Quer dizer, você vai entrar num processo, enquanto isso fica paralisado todos os investimentos, se dando apenas manutenção com o próprio concessionário que vê totalmente fora do mercado até de financiamento para continuar os seus investimentos. É sempre bom observar que a fiscalização, sem perder de vista que a fiscalização dos contratos é de responsabilidade das agências reguladoras e cabe ao TCU fiscalizar a atuação do ente regulador e não o concessionário em si. O tribunal atua no processo licitatório, ou seja, naquela fase inicial. Posteriormente, na avaliação dos atos de conformidade ao longo da execução contratual, e buscando, por fim, analisar o desempenho, eficácia, efetividade e eficiência do regulador. Um painel rápido que existe de concessão, nós temos da primeira etapa 5 concessões, na segunda 8 e da terceira 6. E aí nós estamos falando da primeira etapa década de 90, segunda etapa, aí, idos de 2007, 2008, e a terceira etapa, mais recentemente, aí, 2012, 2013. E em relação a alguns descumprimentos verificados em contratos de concessão, que podem aí levar a eventual relicitação que está prevista na MP, já há um número maior de trabalhos em execução pelo tribunal, Também alguns já têm, aí nesse caso 2 já têm deliberação e os demais ainda não têm. E só ressaltando, os trabalhos do tribunal em relação à prorrogação estão circunscritos na primeira etapa e esses sobre eventuais descumprimentos já são relacionados a contratos da segunda e terceira etapas, que aí tem prazos aí de vencimento mais para frente. A lei e sua aplicação, normas para licitações, regras para concessões, relicitar, rompimento amigável ou a judicialização dos contratos? Em termos de relicitação, que aí é o ponto que talvez tenha maior atenção do setor rodoviário e da NTT nesse setor, nós temos aqui um processo que hoje é muito sensível porque ele oferece uma alternativa à caducidade das concessões, como prevista na Lei 8987, de 1995.
esse é um processo que ele procura trazer uma solução menos traumática. Oferece alguns institutos que são interessantes, né, do ponto de vista dessa transição para uma nova concessionária, como a suspensão das obrigações de investimentos não essenciais naquele momento, a manutenção do serviço, da prestação do serviço público e a possibilidade de equacionar as questões já de financiamento, né, os financiamentos tomados. Quando se falar nessa devolução de malha, por mais que seja de maneira amigável, quanto tempo isso vai demorar? E como ficam essas concessões nesse período para haver aí a relicitação, que é um processo amigável, mas é um processo amigável que tem interesses econômicos de volumes razoáveis. Nós estamos falando de 5.000 quilômetros de rodovias concedidas nos últimos anos pelo governo federal. Nesse intervalo de relicitação, a medida provisória é clara. Ela prevê serviços mínimos. Se a concessionária ela não tem condições de tocar aqueles investimentos, se ela está em dificuldade financeira, se está em dificuldade de cumprir o contrato, como é que você vai exigir que a concessionária, a partir do momento que ela adere ao processo de relicitação, que ela continue a fazer aquelas obras? Então, ela vai estar isenta de realizar aquelas obras e ela vai ter que manter uns serviços mínimos, porque isso aqui é uma fase de transição. Nós temos uma lei das concessões, uma lei que rege todas as concessões, mas também temos uma lei anterior, que é uma lei de 1993, que é uma lei de licitações. E há entendimentos já explícitos pelo Tribunal de Contas, em alguns casos, de aplicação da Lei 8666. No caso das concessões, uma vez havendo lei específica, se aplica ou não a Lei de Licitações e em que momento se aplicaria? É bem clara para o TCU essa distinção de onde estão as coisas, né? Que as concessões são regidas pela Lei 8987, né? E as obras públicas pelas licitações mais corriqueiras ou que estamos mais acostumados da 8666. Né? É claro que deve-se considerar que a própria lei, né, 8987, considera que a 866 pode ser, em alguns casos, aplica-se subsidiariamente a 8987. Mas deixar bem claro que não há essa confusão nas análises que o tribunal faz sobre a legislação. Você tem uma lei geral, a lei de licitações e contratos são leis gerais e leis que se aplicam de forma geral. Você tem a lei 8987 que se aplica a contratos de concessão. E aí você só pode aplicar a lei 866, a lei de obras, se for de forma subsidiária, onde a lei 8987, lei geral de concessões, não regula. E mais, se você pegar e incluir esse determinado trecho no Programa Nacional de Estatização, aí você tem a lei 9491 de 1997, que é mais ainda particular. E você tem a Lei 11.079 de 2004, a Lei de PPPs, também é particular. Então, a Lei 866, ela só vem ser aplicada de forma subsidiária. Então, assim, por exemplo, alguns pontos da Lei 866, a gente tem que olhar com ressalvas, porque um contrato da Lei 866 prevê contratos de contratação até 5 anos. Contratos de concessão são firmados 25, 30 anos. A experiência de coexistência de obras do DENIT, obras públicas, com obras da concessão, essa gestão no mesmo trecho, ela é notoriamente uma má experiência. Isso, dentro do governo, já há uma clareza em relação a isso, e de forma que estamos na modelagem das novas concessões procurando evitar esse tipo de situação. Os usuários não conseguem, de fato, diferenciar qual serviço está sendo prestado por quem, endereçar exatamente o responsável por aquele serviço e acaba rebatendo tudo na concessionária e na NTT por consequência, né? Então, procuramos não trabalhar mais com essa solução. As obras públicas do país e seus desafios, mais serviços realizados, menos obras paralisadas, mais rodovias em condições de uso, menos desperdício do dinheiro público. Me parece um lugar comum sempre dizer que o país está muito atrasado em relação à infraestrutura logística, seja para escoamento da nossa safra, escoamento das nossas riquezas, seja para transporte de passageiros. Por isso, há esse esforço do governo, mas faltando recurso fiscal, o governo vai atrás do setor privado para que essa parceria possa resultar em melhor infraestrutura. Ainda nos casos em que houve relicitação de contratos em andamento,
Os senhores acreditam que haveria o interesse de empresa em assumir tais concessões de modo que não ocorra interrupção dos serviços prestados aos usuários? Eu acho que isso vai ocorrer caso a caso. Infelizmente, né, vai ter que se aguardar o caso em si para verificar se isso, né, vai ocorrer. É claro que a tentativa, o pior caso seria realmente a interrupção dos serviços. Você faz um processo de licitação, faz uma concessão e, de repente, as obras não andam como o cronograma exigia. E a gente não vê ações concretas também de punição. Então, me preocupa muito, se nós, inclusive, for falar em prorrogação, nós vamos falar em relicitação, às vezes, sem nenhuma punição para quem não cumpriu, né? E nós podemos, de repente, tornar viciado um sistema importante, que eu vejo como um sistema que deve resolver os nossos problemas de infraestrutura, e não se tornar um sistema viciado com inadimplências que não sejam punidas, né? Porque o usuário paga o pedágio e ele quer ver a obra realizada. A medida provisória prevê prorrogação só para contratos que originalmente prevê a questão da prorrogação, porque aí não há quebra contratual, não há nada que está em desconformidade com o marco legal e o marco regulatório posto. Se a gente altera isso, o contrato depois, vai haver questionamentos. Questionamentos na Justiça Comum, questionamentos no Tribunal de Contas, em diversas instâncias, e isso faz com que atrase os investimentos. O Brasil não pode mais atrasar investimentos. A gente tem que fazer uma coisa clara, uma coisa correta, para que os investimentos deslanchem da forma mais rápida possível. Então, trazer dúvidas para o marco regulatório não atende à necessidade urgente de investimentos que o país precisa. 2017, gente, olha onde nós estamos, e estamos tão atrasados, e isso engessa o nosso setor produtivo, encarece o nosso custo da produção, e quem perde são todos os brasileiros. Não é só o agricultor, o caminhoneiro, o operador ferroviário, não. Perde o cidadão que a hora que ele vai tomar o seu café da manhã, o seu almoço, a carne, o alimento em geral, lácteos, a proteína animal, o vegetal, o mamão que ele vai comer no café da manhã, o leite que ele vai tomar, isso está lá embutido o custo de um modal ineficiente. E é isso que nós trouxemos para cá, um debate para nos aprofundarmos. E os usuários diários que pagam lá 12, 13 reais? Como é que fica isso? Acha que a concessionária não faz a obra, fica tudo bonito? Quem está respondendo na Lava Jato não sou eu, não. Quem está lá é a Triunfo, quem está lá é o Odebrecht. Quem está com problema do BNDES são eles, não sou eu, não. Então, compreenda perfeitamente isso. Quando eu entrei nessa discussão com as representações no TCU, não foi para brincar, não. Foi para questionar por que o usuário não tinha condição de receber uma rodovia da forma que ela tem que receber. Eu questiono, inclusive, e acho que isso tem que ser objeto dessa discussão aqui, nessa comissão mista, na oportunidade de discussão da 762, da 752, que é a questão do seguinte: hoje, nós vimos isso ontem, deputado Domingos Sávio, que às vezes a cobrança da outorga, ou seja, no caso dos aeroportos, acaba contaminando até mesmo a prestação de serviço. E a PPI tem tido uma linha de raciocínio que eu tenho entendido e tenho defendido. É preferível separar, especialmente nas rodovias também, o que é obra, investimentos, do que é o serviço de conservação e manutenção. É o governo, às vezes, brigando com o governo. E a população fica indignada porque a resposta não vem. Aquele investidor, no caso a concessionária que acreditou, e foi lá, tomou o empréstimo, e de repente o próprio governo, através do BNDES, falou: não, agora está suspenso. E não só as empresas que estão envolvidas na Lava Jato. Empresas também que estão tocando a obra, o governo já disse que antes ia financiar 60%, já não está financiando mais, porque entrou também a própria crise do governo. É uma oportunidade para a gente discutir de forma ampla. E aí, a NTT, a IPPI, enfim, e o Tribunal de Contas também, que eu acho fundamental, porque, além de tudo isso, nós temos os problemas das licenças ambientais, que tudo isso atrasa muito. E eu fico imaginando, também para a concessionária que
ela está tomando um empréstimo, de repente ela vai fazer a obra, ela é impedida também por toda a questão da burocracia do governo. De toda a burocracia, além da burocracia, da legislação, que às vezes não é uma legislação bem interpretada pelos diversos organismos ou bem, digamos, harmônica na interpretação junto aos diversos órgãos. Então, eu vejo que no Brasil é o seguinte, está tendo muita discussão e pouca realização. E aí, quem sofre é o cidadão. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.